Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos na nossa primeira live remota do Laboratório de Produtos de Origem Animal. Me chamo Paulo Ricardo, sou acadêmico de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia. Boa noite, pessoal. Eu também sou acadêmica de veterinária e me chamo Adriele. E hoje é com imensa satisfação que iremos começar nossa primeira live da inspeção do IFC Concórdia. E hoje temos o nosso colega também, Matheus Pissaia, que irá apresentar um pouco sobre a inserção do acadêmico na indústria frigorífica suína, tá? Boa palestra a todos. Que eu me apresento para vocês. Hoje vamos abordar um pouco sobre a inserção do acadêmico na indústria frigorífica suína. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Pissaia. Também sou acadêmico do Instituto Federal Campus Concórdia. Já fui participante também, acadêmico do próprio laboratório de inspeção, a qual promove hoje essa live de inspeção. E venho conversar com vocês no intuito de abordar um pouco como o acadêmico ele pode se inserir dentro de uma indústria frigorífica. Qual a importância do acadêmico começar nessa área, se ingressar para o mercado de trabalho dentro da indústria frigorífica, principalmente na suína, a qual eu tenho experiência hoje, e venho trabalhando dentro de uma agroindústria aqui da região. Então vamos iniciando. Muitas pessoas me perguntam, quando entrei na própria empresa, como eu me preparei ainda na faculdade, e o que a gente levanta é que a gente é uma pessoa normal, com conhecimento habitual, se seguimos uma formação neutra, né? Então, a gente necessita se capacitar e ser diferencial. Algumas coisas, assim, que são de fundamental importância para você ter destaque seriam coisas que eu julgo ser básicas, né, para você avançar o seu conhecimento, que seriam estágios, cursos, eventos, participação em diretorias, como, por exemplo, o centro acadêmico, até mesmo diretorias de laboratórios, para desenvolvimento de projetos, participação em exposições, apresentação de trabalhos, ter a capacidade e pelo menos um pouco de compreendimento num segundo idioma, seja ele espanhol, inglês ou qualquer outro. Isso faz de você qualificado e diferencial. Aí vem a pergunta. Eu fui uma pessoa que não me preparei como eu gostaria de ter me preparado e não explorei todas essas áreas como eu deveria ter explorado. E agora? Não me preparei. O que eu faço? Então, pessoal, a indústria frigorífica, ela abre projetos de estágio, ela abre projetos de trainee, que seriam qualificados para alunos ao final da graduação. Uma coisa que chama atenção é a capacidade deles absorverem os acadêmicos em distintas capacidades deles mesmos, né? Então, alunos que tiveram a exploração desses conteúdos conseguem ingressar, só que assim como eu, também tem a exploração da indústria desses acadêmicos. Então, nunca é tarde para estar se preparando, e eu vou seguir agora explicando um pouco do fluxo dentro de um frigorífico. Eu espero que qualquer dúvida que vocês tiverem, vão comentando no chat para a gente estar esclarecendo ao final. Eu começo com esse flyer aqui da Embrapa, que seria mais ou menos o fluxo total da indústria frigorífica, abordando as duas áreas adjacentes, que seria a parte da propriedade rural e também o consumidor, que seriam o pontapé inicial da produção e para quem a gente está gerando essa produção, que seria o nosso consumidor. Hoje a gente vai falar estritamente de uma área, que seria o abate. Então, se a gente voltar aqui no slide, a gente pode ver que dentro de todo esse fluxo, dessa cadeia produtiva, o acadêmico, seja ele médico veterinário, agrônomo, das áreas da parte da agro mesmo, ele tem espaço. Então, a gente tem espaço desde da parte da produção, como na parte de consumidor também, a gente entra, assim como o controle da parte de consumidor. Mas hoje vamos focar principalmente no abate, que é onde eu tenho um pouquinho de experiência, para estar transmitido e inserindo para vocês onde um acadêmico ou um futuro médico veterinário pode estar ingressando. Tá? Vou falar do abate.
Então, aqui, de modo simples, o fluxo do processo, né? Então, ele se inicia na agropecuária com a preparação dos animais de recria, os ciclos completos, né? E entrega de animais terminados para abate. Então, a gente tem toda uma questão de transporte desses animais que entrariam entre agropecuária e o recebimento. Então, recebimento lá nas pocilgas do abatedouro, né, o frigorífico, o encaminhamento desse animal para o abate, em sequência, evisceração, ainda com carcaças quentes, né, então ele é induzido para a câmara de resfriamento, para daí ter todo o processo de maturação. Aí, depois do processo de maturação, ele é encaminhado para a área de postejamento, que seria uma sala de cortes, onde a gente pega uma carcaça ou meia carcaça e divide ela nos cortes e realiza o preparo das matérias-primas, otimizando a retirada de defeitos naturais, como, por exemplo, dependendo da especificação dessa matéria-prima, né? Vamos dar um exemplo. A paleta que ela é utilizada para a produção de salames ou linguiças cozidas, entre outros embutidos. Ela deve ter ausência de raspa de osso, deve ter ausência de cartilagens, não pode apresentar gânglios, abscessos, corpo estranho, como, por exemplo, uma própria agulha de uma aplicação medicamentosa. E aqui entra essa parte de preparo, né? Então, para cada produto vai ter uma especificação diferente e um quesito diferente para a avaliação dele. Para em seguida ser consumido pela industrialização, que vai produzir esses materiais para consumo, né? E depois destinar para a última fase, que seria o consumidor. Tá? Então, vamos iniciar falando do recebimento. Então, a recepção do animal, ela se dá na parte externa do frigorífico, com toda a preparação de pocilgas, onde os animais são descarregados em rampas, direcionados para essas pocilgas, onde esse animal, antes de ser descarregado, é verificado toda a parte documental, e como a gente está tratando de animais vivos, precisa ter emissão de guia de transporte animal, né? Então, é verificado a questão da qualidade desses animais durante o descarregamento, em questão de animais que tiveram alguma fratura durante o transporte, se esses animais estão muito sujos, o tempo do transporte em relação ao jejum desse animal lá na propriedade rural. Então, atendendo todo o quesito de bem-estar, né, que a gente fala bastante, essa área é bem crítica no ponto de bem-estar, por questão de atendimento de tempo de jejum, e também por parte da sanidade desses animais que estão sendo recebidos pelo frigorífico, e também por toda a questão do manejo dos funcionários no descarregar do animal e induzir eles até a pocilga, onde eles devem ficar num descanso mais ou menos de 3 horas. Tá? Então, onde que um acadêmico pode auxiliar aqui dentro de uma agroindústria, de um frigorífico, né? A gente pode trabalhar na parte tanto de controle de qualidade e tanto o controle de produtividade, que é hoje a área que eu trabalho. O que a gente procura na qualidade, né? Então, seriam esses fatores de ver se o bem-estar animal está sendo atendido, vendo a questão de rastreabilidade desses animais. Por exemplo, eu tenho aqui anotado tatuagem, né? Então, cada lote de animal, então o animal, uma carga veio de um produtor, esses animais serão descarregados, a gente chama por tatuagem, mas na verdade é como se fosse um martelo, que é batido no lombo do animal, onde vai ter o desenho de uma tatuagem para fazer a rastreabilidade depois desse animal abatido, corte, onde vai ser anotado para quando um consumidor fazer uma reclamação, a gente conseguir fazer a rastreabilidade e chegar até o produtor e fazer todo o encaminhamento do fluxo do processo sem perder informações. Nesse local aqui do recebimento, tem questões críticas de densidade de pocilga, que deve se atender a densidade, né? Atendendo a densidade também se atende a quantidade de bebedouro, se a infraestrutura estiver correta, né? Então, mais ou menos para cada 7 suínos, um bebedouro. A gente tem também ali a própria questão de tempo de jejum, que ela vai impactar bastante na qualidade, no abate, que depois, mais para frente, a gente vai estar conversando. E o tempo de descanso, que ele é influenciado. Então, o animal, durante o transporte, ele sofre um estresse, né?
Então, para ele nivelar esse nível de estresse depois do descarregamento, até durante o próprio manejo do descarregamento, ele se estressa, né? Porque ele se locomove, às vezes está muito quente, então dificulta dessa parte. O animal vai ser acomodado por 3 horas dentro das pocilgas para depois ser encaminhado para a parte de abate. Então a gente controla tanto a parte produtiva em perdas que esse processo pode acarretar, por exemplo, animal que chega em óbito já, né, já um animal morto no transporte, já é uma perda a ser contabilizada. Animais que eles são todos inspecionados, né, no antemorte que a gente fala, que nas próximas palestras vai ter uma abordagem melhor de próprios inspetores, né, mas aqui eles são inspecionados e esses animais que, por exemplo, tiverem alguma patologia ou alguma alteração que pode ser crítica, vai ser desviado, então já se contabiliza uma perda nesse recebimento também. Então a gente avalia densidade, peso médio também para avaliação de consequência de atendimento de planos de produção, né? E toda a programação diária do abate. Então aqui a gente tem algumas fotos de animais ideais. Então eu tenho um pouquinho de experiência com abate de matrizes e abates de suínos terminados, né? Que esses seriam suínos terminados que atendem um ciclo normal e essas seriam matrizes que são utilizadas na parte reprodutiva, né? E ao final ao final do seu ciclo produtivo são destinadas para abate e também obtenção de carne desses animais, né? Então vocês podem ver que são animais um pouco sujos, mas isso é aceitável porque o animal vem no caminhão, então ele está deitado sobre o pouco de excretas que deveria ter, né? Mas no contexto geral são animais que caminham bem, não precisam de uma condução por carinho. Tem animais que às vezes vêm muito cansados, tem que colocar eles sobre carinhos e transportar eles, então são animais ideais. Essa já é uma foto que mostra o contrário da anterior. Então são animais extremamente sujos, esses animais são oriundos de um transporte que se atrasou, então esses animais ficaram mais tempo sobre o caminhão, mais tempo deitados sobre as suas excretas, né? E também ao estudo da rastreabilidade dele foi evidenciado que no abate eles possuíam, né, estômago cheio. Isso é um indicativo que não foi atendido o tempo de jejum. Não atendendo o tempo de jejum, consequentemente ele vai excretar mais fezes e com isso vai sujar mais o caminhão. O suíno tem por hábito deitar e rolar no próprio caminhão, então ele vai estar se sujando e vai estar chegando nessa situação. Beleza, é um suíno sujo. Qual é o problema disso? A gente sabe que nas fezes possui inúmeras bactérias, e entre delas a de maior importância, que seria para controle de qualidade e também para exportação, que é a salmonela. E quanto mais desafio a gente tiver, pior fica para a situação durante todo o processo. Então, tudo que a gente conseguir evitar antes, a gente vai estar melhorando a qualidade do nosso produto final lá na matéria-prima, na industrialização. Aqui também a gente tem uma foto que é relacionada com questão de peso médio de suínos, suínos com desvio de antemorte, inspeção. Então a gente vê aqui um animal caquético, né, magro. Dá para perceber também até pelo posicionamento do animal, ele está arqueado, ele tem as orelhas direcionadas para trás. Se comparar com o animal do lado, a gente vê uma diferença na carcaça, né? Então esse animal é caquético, ele também já não atenderia uma qualidade como os animais ao lado. Também é uma questão a se avaliar em questão de produtividade. Aqui a gente tem uma balança, que é utilizada para fazer a verificação dos pesos dos animais, né? Então, uma balança dessa deveria se colocar 15 animais. Então, a gente vai acompanhando o recebimento e a gente vai evidenciando erros que são acometidos por erro de manejo, erro de sanidade, e tudo que é cabível de uma correção para melhorar é aplicado. Por exemplo, nessa foto, essa balança, deveriam ser alocados no máximo 15 animais. A gente tem 20. Tá? Então, alguns ficam difíceis de ver, mas o suíno de número 20 está abaixo desses dois. Esse suíno de número 20, ele ficou cansado após a pesagem, fadiga, né? E ele teve que ser retirado de carinho. Então, foi um animal que foi desviado no antemorte por conta de um motivo banal, né? Um erro de manejo, onde que poderia ter sido evitado.
e, consequentemente, você pode levar a óbito um animal com capacidade ali de mais ou menos 80 quilos de carne, do animal médio de 130. Então, essas perdas têm que ser avaliadas durante o processo para minimizar o máximo possível. Aqui tem a parte do martelo, que eu falei para vocês, martelo, tatuagem, o carimbo de rastreabilidade, né? Então, é batido no animal, geralmente na região do dorso, paleta ou pernil. Essa tatuagem não fica muito visível, ela fica mais fácil de visualizar durante o processo de abate mesmo, que é onde é retirado o pelo do animal e depois ele é chamuscado, fica mais evidente esse carimbo. Essa aqui seria uma tatuagem evidenciada lá na sala de cortes, então ela fica bem legível, né? Número 670. Só que aqui também tem um ponto a ser evidenciado. Tem o carimbo, tem a tatuagem, porém tem essas marcas ao redor. Isso aqui também é um erro de manejo, erro de aplicação do próprio martelo, né, de tatuagem, onde pode ocasionar um hematoma, uma sufusão, um sangramento do animal, porque ele é martelado ainda vivo. Então, todo o processo são coisas minuciosas que você tem que avaliar para atender produtividade e qualidade, né? Então, se essa martelada fosse, por exemplo, num lombo, né, aqui na posição do carré, a gente está falando de um corte nobre do suíno que pode chegar a perder essa padronização e, em vez de ser vendido como lombo, ele está sendo vendido como um outro produto para agregar em produtos industrializados. Então, terminando o recebimento, né, a gente considera o recebimento desde a parte da entrada dos caminhões, o descarregamento, o alojamento dos animais e o encaminhamento desses animais para a área de abate. Tá? Então, a foto que vocês têm ao fundo é um animal sendo insensibilizado pelo o método de eletronarcose, né? Então, a gente possui hoje, na instrução normativa 3, três métodos, né, de insensibilização, que seria por parte elétrica, né, insensibilização elétrica, que seria eletrocução e eletronarcose, e a parte da atmosfera alterada, que seria insensibilização por CO2. Então, dentre todas essas, possui uma instrução normativa que instrui como ela deve ser atendida para garantir um bem-estar para esse animal que vai ser abatido, e também para não dar tecnopatias que podem desenvolver perdas durante o processo sequente, né? Então, são utilizados de parâmetros e tempos. A parte da qualidade também avalia esses parâmetros, se eles são atendidos. Por isso que a gente retorna no recebimento acompanhamento de peso médio. Então, o peso médio é crucial para o ajuste desses parâmetros, porque dependendo o peso médio de animais, como trabalho com matrizes, possui um peso médio aproximado de 210 quilos. É um animal muito grande. Se logo em seguida que uma matriz for abatida, se encaminhar um animal normal, né, um suíno terminado de 130 quilos, a gente vai ter uma tecnopatia. Por quê? A gente regula esse insensibilizador para um animal grande, e em seguida vem um animal pequeno, ele, antes de ser insensibilizado, ele vai ir a óbito por uma eletrocução. Eletrocução não, uma descarga elétrica, né, ele vai a óbito sem ser insensibilizado. E a ideia não é essa, a ideia seria insensibilizar o animal, né? Para daí, em sequência, ele ser sangrado e não ter alterações, por exemplo, na carne, por PC, todas as alterações que o insensibilizador pode ocasionar, que vai ser falado aqui no próximo slide, né? Então, na parte de sangria, também tem a parte da incisão correta e precisa. Então, funcionários treinados, tem que ter uma rotatividade para os animais serem sangrados de forma correta para ter todo o escoamento, né, desse sangue. O tamanho do corte é muito importante porque a gente pensa que a carcaça ainda está fechada. A única incisão que vai ter no animal nesse momento vai ser a incisão na parte da jugular, né, que vai ser para o animal sangrar. Logo que o animal é sangrado, ele é pendurado e ele entra num tanque de escaldagem, que nada mais é que um tanque com água quente, onde o animal vai ficar mergulhando ali por volta de uns 3 minutos a mais, dependendo da planta e o tamanho do animal. Para quê? Para facilitar a remoção de casquinhos, pelo e também sujidades da pele são retiradas nessa área. Se a gente fizer uma incisão muito grande, a gente vai fazendo um caminho
da área externa para a parte interna. Então, a gente está levando contaminação de fora para dentro desse animal e aumentando ainda mais a possibilidade de dar alterações lá na matéria final, por exemplo, um produto final contaminado. Então, todos esses quesitos são necessários ser acompanhados para atender um padrão ideal. Então, temos nesse caso de insensibilização por eletronarcose ou eletrocução, que a diferença de uma e outra é a questão de quantos pontos de descarga são colocados sobre o animal, né? Então, eletronarcose seriam 2 pontos sobre a cabeça para ter uma descarga única no cérebro, onde essa descarga vai chegar primeiro ao cérebro insensibilizando antes dele ter o reflexo da dor da descarga. O animal fica insensibilizado e em seguida sangrado. E na eletrocução é adicionado mais um ponto sobre o peito, onde ele leva a eletrocução final, que seria para promover uma aritmia ventríloca, no ventríloco, isso. E na tentativa de ser mais eficiente. Esses padrões aqui de insensibilização, eles possuem uma tecnopatia muito grave, que seria fraturas. Então, dependendo da descarga, o posicionamento do animal, o peso médio dele, esse animal vai sofrer com fraturas. Essa seria a região final aqui, então mais ou menos na extremidade de lombares a vértebras sacrais. Esse animal vai ter a finalização da descarga na parte final da medula e vai romper os ossos sacrais. Então a gente vai ter fraturas nessa região que vão ocasionar perdas, né? Então ali a gente tem fratura, tem exposição óssea, tem um sangramento. Então essa carne ela perde um padrão de qualidade evidenciado aqui na imagem da direita. Na imagem ao meio, a gente tem uma carcaça que também teve uma fratura, então essa parte da muscular, ela já foi retirada, a parte da fratura, porém a gente evidencia na face de gordura, né, na camada gordurosa, um extravasamento de sangue. Isso aqui também é um critério influenciado pelo insensibilizador. Aqui nessa outra imagem, abaixo, no lado esquerdo também, a gente tem uma hemorragia, né, uma sufusão. Petequias também são formadas, que dá para evidenciar nessa outra imagem. São carnes que não podem ser utilizadas para produto final. São oriundas de uma tecnopatia, então isso aqui não atende um padrão. Se ela for utilizada para uma matéria-prima, a gente sabe que o sangue é um pigmento natural, então vai dar alterações de padrão. Então, por isso que a gente retoma a necessidade de atender padrões, tempos, pesos médios para atender todos os quesitos do insensibilizador. Claro que o insensibilizador por atmosfera alterada ele vai ser mais eficiente, porque ele vai gradativamente aumentando a concentração de gás carbônico numa câmara onde os animais ficam, e esse animal vai ser atordoado, né, pelo simples fato da ausência de oxigênio, e daí logo em seguida a asfixia. Vai ser mais eficiente nesse quesito de tecnopatias, não vai agregar tantas perdas na carcaça. Então a gente entra em seguida com a escaldagem, né, depois da sangria, o animal é pendurado nessa posição que dá para ver nessa imagem. Então ele é pendurado, passa pela escaldagem, depois passa por um sistema de depilação, que é essa imagem aqui da esquerda, esse tobogã que a gente chama, o animal, ele cai ali dentro, literalmente, e com dedos de borracha que a máquina possui, como se fosse uma centrífuga, o animal fica girando dentro e esses dedos de borracha ficam retirando os pelos, que já vão estar facilitado esse processo pelo fato da escaldagem, né? Em seguida, esse animal ele é pendurado novamente, então nessa rependura avalia-se a questão de animais que ainda possuem a presença de cascos, também é um critério que não pode se encaminhar para a área limpa do abate, então essa é toda a parte de área suja. E depois o animal é encaminhado para o chamuscador, que nada mais é que uma parte da linha, onde que o animal é colocado sobre a incisão de fogo, né, colocado fogo sobre ele, para fazer o chamuscamento desse pelo que fica, essa parte que não consegue retirar na depilação. Também tem funcionários que ficam como barbeiros, que a gente chama, né, fazendo o toalete com a faca para fazer uma limpeza mais afinada. Então, essa área seria a área
de alta contaminação, porque aqui a gente ainda tem os fatores extrínsecos, né, que são pelos, cascos e as próprias fezes do animal, que às vezes pode estar na área perineal ali do animal e contaminando. Aqui a gente identifica as anomalias de processo. Então, tudo que vai se encaminhando para alguma anomalia que a gente identifica lá no final, na sala de cortes, no despostejamento, ela pode ter origem aqui. Né? Então, aqui a gente evidencia uma carcaça que já entrou na sala de evisceração, com excesso de pelos. Né? Então, a gente pode ver aqui que é na área da papada do animal, aqui é próximo à barriga e pernil, mas o principal motivo da retirada desses pelos é o mesmo do animal chegar sujo. Se a gente retirar, é um desafio a menos que a gente vai ter depois na redução de temperatura por contaminação, né? A gente vai conseguir atingir uma qualidade melhor dessa carne se a gente retirar esse desafio aqui, que seria o pelo. Aqui a gente tem outros exemplos também que a gente evidencia na área suja ainda. Esse aqui é a parte dos pernis do animal, de um suíno, com essas lesões, que são oriundas de um processo de escaldagem excessiva. Então, acontece muitas vezes anomalia no processo, onde é necessário parar a nória, né, que a nória seria onde esses animais estão pendurados para induzir, que o pessoal ele fica parado e o suíno vai passando e o serviço é realizado na carcaça que passa na frente, né. Então, aqui tem uma escaldagem excessiva. Isso aqui seria uma anomalia do processo operacional. Então, esse animal, ele ficou muito... Animal não, né? Ele já foi abatido, mas essa carcaça, ela fica por um tempo a mais na escaldagem e começa a ter essas lesões que vão se agravar depois da área da depilagem, né? Aqui também tem uma anomalia, que é de uma matriz, onde com as glândulas mamárias, né, são maiores do que um suíno terminado, né, seja ela leitoa, ou até mesmo macho que possui as glândulas também, mas aqui é maior, então há necessidade de se avaliar toda a estrutura e também alguns processos inflamatórios, algumas hérnias que podem ocasionar, enroscar em alguma parte da estrutura e levar a essa perda. Essa carcaça ainda não entrou na área do DIF, mas provavelmente ela foi direcionada para a área dos cozidos, porque teve a abertura da parte abdominal, então aqui entrou toda a água de escaldagem, a parte da depiladeira, então contaminantes como pelo, a água da depiladeira, então é uma carcaça crítica, se não condenada totalmente, desviada para cozidos. Nessa imagem da direita a gente pode evidenciar um erro operacional também, que impacta na produtividade, porque essa carcaça ela vai ser desviada, daqui a pouco a utilização dela, avaliando na parte interna, pode ter um hematoma, algum arranhão profundo, que é ocasionado por um erro de manejo na indução dos animais para a área de abate, que é induzido muitos animais, eles se amontoam, um monta sobre o outro e começa a fazer esses aranhões com o próprio casco, na tentativa de sair, né? Então, um erro de manejo que pode ocasionar em perdas produtivas. Terminando a área suja, a gente entra para a área da evisceração da parte limpa, tá? Que aqui também seria a origem dos problemas relacionados com a qualidade da matéria-prima. A maioria deles que não estão relacionados com defeitos de refilho, né? Então, dentro da evisceração, a gente tem um passo muito importante, que é a inspeção, tá? Que eu ainda não estou capacitado para falar, mas vamos para a parte que a gente pode agregar ainda, seria a parte de perdas, né? Qualidade microbiológica, produtividade, sanidade e a parte agropecuária. Então aqui a gente tem uma imagem de uma evisceração, né, animais desviados para o DIF, então não são animais de abate emergencial, são animais normais, só que nessa foto em questão são animais que foram desviados por uma alta incidência de uma determinada contaminação. Então isso indica para o frigorífico que no campo está sendo aumentada a prevalência, a incidência de uma determinada doença. Por isso eu coloco aqui a importância da avaliação da sanidade no frigorífico. A gente pensa que trabalhando num frigorífico a gente não vai trabalhar diretamente com a sanidade do campo. Só que aqui é onde a gente dá o feedback
para o campo atuar e melhorar, porque aqui a gente consegue avaliar o animal internamente, a gente avalia as vísceras do animal, a gente avalia a carne do animal e consegue dar um feedback para o campo, para a própria agropecuária, para dar uma tratativa, né, que torne resultados efetivos em questão de perda. Cada animal que entra aqui com uma patologia ou uma alteração por conta do processo operacional gera uma perda, e também há o risco da qualidade microbiológica, né? Então a gente sabe que se o animal ele tinha uma patologia, por mais que a gente tenha a área do DIF, né? A gente pode ter as contaminações cruzadas, que também são perigosas nesse caso, devem ser evitadas. Devem ser evitadas, né? Dentro da evisceração, a gente também tem a obtenção dos miúdos e pertences desses animais. Então, o animal ainda com a carcaça quente é retirada a partir de miúdos, né? Coração, fígado, pâncreas. Se há a utilização também do próprio estômago, do reto, utilização de vísceras finas, principalmente do jejuno, para utilização em triparias de linguiças. Também possuímos os pertences, né? Popularmente conhecidos como as partes da feijoada, né? O pé, o rabo, orelha, a máscara do animal, que seria a pele da face, né? A carne de cabeça, a língua, a própria papada também é retirada nessa parte. São todos produtos que contam junto na hora de pagar a conta do abate desse animal e influenciam na produtividade dessa planta frigorífica. Então o animal ele entra para o abate, ele é feito toda a inspeção dele, né? É retirado a parte de vísceras. Na evisceração a gente prepara a carcaça para induzir ela para refrigeração, para passar pelo processo de maturação da carcaça, onde a gente vai estar transformando a carcaça de músculo em carne. Então seria o processo de preparação e retirada de todos os defeitos, que seriam coisas perigosas para a carne, como, por exemplo, gânglios linfáticos, glândulas salivares, partes que são normais dos suínos, mas que podem levar a contaminações, né, da carne no processo de produção de matéria-prima. Aqui a gente tem 3 fotos de carcaças com patologias, né? Então a gente tem alterações como, por exemplo, abscesso, peritonite, pleuresia, inúmeras patologias que elas vão dar uma identidade de como está a situação do campo. Então, tem patologias que elas vão ser mais sazonais. Essa identificação, você acadêmico pode fazer, você está preparado. É nessas horas que você começa a evidenciar tudo aquilo que você aprendeu durante a faculdade ou procurou aprender. Você consegue evidenciar alterações que vão dar um impacto produtivo, que são, de certa forma, algumas evitáveis, né? Podem ser evitadas, e ali está o seu papel em evidenciar isso, mensurar, contabilizar o quantos animais são desviados, quantos quilos são perdidos, quanto tempo isso consome também, para melhorar a eficiência de todo o processo do frigorífico, né? Como a gente falou da parte operacional, patológica, né? Agora seria a parte operacional, e a parte patológica a gente nunca consegue tratar no momento. Então a gente tem o feedback para o campo, mas só que esse retorno ele é demorado, porque a gente não consegue tratar uma patologia de uma hora para outra. Porém, a parte operacional a gente consegue ser efetivo quando encontrado o defeito, né? Então no lado esquerdo aqui nessa foto de a carcaça cerrada, né? A gente consegue identificar a carcaça em 2 partes, né? Que seriam as meias carcaças. Então nessa foto em questão, a gente tem a linha vermelha pontilhada, que seria o corte ideal da meia carcaça. Por que o corte ideal? A gente segregando essa carcaça ao meio, né, a gente consegue ter 2 partes espelhadas. Essa linha amarela foi aonde foi serrada a carcaça. Então a gente tem um desvio total aqui da linha média, né, que seria sobre a linha da medula, né, da parte mediana do corpo do animal. Mas qual seria o problema disso? Então, nessa área aqui superior, próximo das vértebras lombares, a gente tem um pronunciamento para um lado, então a gente perde ali um meio carré, um meio lombo, então a gente está perdendo uma parte produtiva que é operacional.
Então, uma coisa visual que você identifica de forma fácil, você pode tratar de forma fácil, conversando com o operador da serra, ou indiferente do método que é, ou o defeito que for encontrado, tratar de uma forma rápida, você tratando na ação que está te causando, né? E aqui a gente tem as calhas, né? Durante o processo é retirado muito do animal que não é aproveitado, desde lá da parte de casquinho, pelos, não aproveitado no sentido carne, né? Aí porque tem os subprodutos, como por exemplo o sangue, as vísceras, não retirando essa parte. Então uma carcaça que ela entra, um animal mais ou menos uns 130 quilos, ela vai ter um rendimento em carne de aproximadamente 75%. Então a gente vai tendo essas perdas que seriam em relação ao peso vivo e ao peso de carcaça. Aqui nessa calha a gente pode evidenciar que é a retirada das glândulas mamárias, né? Quando são fêmeas que possuem as glândulas um pouco maiores, elas devem ser retiradas. Só que a gente consegue avaliar que dentro dessa calha, que seria só para cair as glândulas mamárias, possuem um rabo, né? Que é um corte que pode ser comercializado. Junto com as glândulas mamárias, a gente pode evidenciar que tem porções de carne. Então, a gente está tendo perdas, né? Então, é necessário se olhar para os descartes, como está na tela, para avaliar o quanto você está perdendo e o quanto você pode melhorar. Dentro de um processo, você possui o teu rendimento, só que o ideal seria você olhar para as suas perdas, porque nada vale você mencionar que produz, por exemplo, 20 toneladas por dia de carne, se a tua perda está sendo 2.000 quilos, né? Então, tem que se avaliar tanto a tua produtividade quanto a tua perda, né? Aqui tem mais uma foto, meio asquerosa, né? De um abscesso rompido, um abscesso que estava entre meio as vísceras, que foi rompido. A foto ao lado também um abscesso entre a parte muscular. Claro que isso aqui seria um complexo entre falha operacional e falha de campo, né? Falha de sanidade do animal, que muitas vezes não se tem como controlar. Só que a terceira foto ela mostra para nós qual é o resultado disso. Então é uma carcaça que tem uma contaminação. Às vezes essa carcaça pode ser descartada de forma total, só que ao ser induzida para a área de inspeção, ela encostou, esbarrou em outra carcaça e teve que ser retirada a pele. Então, às vezes vai retirar a pele, se avança o corte, retira porções de carne, como dessa área aqui do costado. Daqui a pouco pode perder carnes da porção do pernil, porção de paleta, que são cortes nobres, né, referente ao suíno. Aqui temos o que foi mencionado lá no começo do recebimento, que seria o tempo de jejum. Então, temos mais uma falha de origem operacional ou de agropecuária, porque a gente deve avaliar se esses animais que vão estar passando, de acordo com a tatuagem, a gente pode avaliar o tempo de jejum desses animais. Avaliar também a questão de estômago, se esse estômago desses animais estavam repleto, cheio, acima do limite permitido de quantidade de ração, né, do alimento do animal. Então, aqui provavelmente o funcionário, o colaborador, foi retirar as vísceras na área da evisceração, teve um rompimento, daqui a pouco, pelas vísceras estarem dilatadas, né? Quanto mais vazias, mais fácil é o serviço. E essa contaminação, ela se espalha pela carcaça, aqui também dá para evidenciar bem na região da cabeça e papada, levando ao aumento dessas perdas por contaminação. Pode ser ela contaminação fecal, biliar, ambas, contaminação por abscesso. E qual é o resultado? Aqui a gente possui uma papada, que seria um produto final, que ele é direcionado para produção como calabresas, entre outros produtos, com grãos. Esse aqui seriam pequenos pedaços de grãos de milho, né? Ração em si, que é um contaminante, é uma sujidade gastrointestinal, como é oriunda do intestino ou do estômago, né, gastrointestinal, provavelmente deve ter bactérias altamente contaminado e pode piorar, com certeza vai piorar a qualidade microbiológica dessa peça. Então, por isso que se avalia os produtos, se avalia a qualidade desses produtos. Esses produtos são reinspecionados,
pela parte da qualidade para atender o máximo, entregar o melhor que se pode da carcaça. Aqui nessa foto fui registrar a presença de pelos na região da papada e pousou esse inseto. Então essa também é outra área importante, controle de roedores, controle de insetos, de pragas em si, também é um papel que a gente pode influenciar na evidência, né, no registro dessas pragas e induzir planos de ações, tratamentos, né, tratativas para essas anomalias de processo que não devem ser evidenciadas, né. Com certeza essa parte foi descartada simplesmente pelo contato com o inseto e a presença de pelos. Aqui possui a foto de duas carcaças bonitas, ideais, após a evisceração, após toda a parte do abate, né, área suja e limpa, carcaças que estão sendo direcionadas para a área de câmeras de resfriamento para induzir a maturação. Então, nota-se a qualidade da parte externa em pele, né, nenhuma alteração, nenhum hematoma, nenhum risco, nada exagerado. E também a qualidade de carne, né, todo um padrão, sem patologia, que seria o esperado para 100% dessas carcaças. Terminado a área de evisceração, a gente encaminha essas carcaças todas para as câmeras de resfriamento, né, que seriam de baixar o mais rápido possível a temperatura dessas carcaças para tentar minimizar as proliferações de bactérias, né, para tentar minimizar também os efeitos por carne PSE, que seria uma anomalia bioquímica da carne. Então, quanto mais rápido a gente baixar essa temperatura, melhor é o nosso controle referente a essas incidências, né? Então, no espostejamento, a gente tem a meia carcaça, e esse espostejamento nada mais é que a sala de cortes. Então, o veterinário também, o acadêmico também pode trabalhar nessa área. A gente também pode somar com a empresa, no sentido dos controles de padrão de qualidade, né? E também eficiências, porque entendemos da anatomia do animal, conseguimos compreender as partes, né, do animal, então divisões de obtenção para a desossa dos animais, tem também as desossas anatômicas, a gente pode somar. Aqui, dentro da avaliação que eu falo de qualidade dos produtos, então a gente segrega, corta o animal, né? Então a gente corta o animal em várias partes, paleta, sobre paleta, que seria a origem a parte que destina para a copa, o próprio pernil, a parte do carré, parte de costelas, barriga, que dá origem para bacon. Todas essas partes, elas possuem um padrão que deve ser atendido dentro da sala de cortes, e essa qualidade ela deve ser atendida, então ela é avaliada, acompanhada durante toda a produção, para tentar, quando evidenciado alguma anomalia, fazer a tratativa e ou descarte dessa. Então aqui a gente tem foto de algumas matérias-primas, né, claro que ampliadas para os defeitos. Então, avaliação de paleta, sobre paleta, pernil, barriga, a gente evidencia algumas anomalias, né, algumas não conformidades que a gente chama. O que seriam essas, né? Então, aqui na primeira foto, no primeiro quadrante, a gente evidencia essa parte branca, que seria uma cartilagem, né? Então, uma raspa, uma cartilagem que foi retirada por erro de refilho do pessoal que trabalha nessa área. Na segunda foto, a gente evidencia lascas de osso. Então, pode ser tanto erro de refilho na hora de retirar essas porções, como um erro mecânico, daqui a pouco um disco ou uma serra que está promovendo esse erro, que pode ser crítico, é grave. Por exemplo, se isso for industrializado, colocado dentro de uma calabresa, uma linguiça, algum produto nesse sentido, e ser ingerido, ele pode e vai oferecer risco à saúde desse consumidor. Nas duas fotos abaixo, a gente possui raspas de osso também, só que numa intensidade menor, que são difíceis de ser visualizadas, e elas simplesmente são evidenciadas pelo fato de serem ásperas e porosas. Também são anomalias, são não conformidades que podem ser evidenciadas nas matérias-primas.
A gente também possui aqui outras matérias-primas, né? A gente tem a produção de retalhos, a gente tem produção de músculos, diferentes tipos e mix de produtos dentro de uma sala de corte. E dentre eles, a gente pode encontrar inúmeras coisas, como por exemplo aqui um pequeno hematoma na parte da gordura, né, de uma barriga. Junto com ela foi encontrado uma parte de um gânglio linfático, né, uma porção, era um defeito solto, mas era um defeito que estava junto com o produto. Então esse produto é segregado, é reinspecionado pela linha de produção, se faz uma nova avaliação de qualidade para em seguida ser liberado para utilização industrial. Na foto da direita, a gente tem duas peças. A parte de baixo a gente possui essa porção mais amarelada aqui, seria uma porção de pele. Então, alguns produtos não têm a parte de pele, né, com exceção da barriga bacon. E quando ela é evidenciada, ela é colocada como uma não conformidade. A mesma para de cima, onde você pode evidenciar essas manchas negras, né, que seriam manchas de graxa. Provavelmente deve ter ocasionado por uma manutenção dentro das mesas do processo, não foi higienizado da forma correta e acabou contaminando essa peça, possivelmente uma produção toda, que não vai ser destinada pelo fato de ser um corpo estranho. Ele não é de origem animal, então ele é um corpo estranho presente aqui na matéria. Outras porções que a gente encontra aqui, que bem visível, seriam glândulas salivares. Esse aqui seriam partes de papada, né? A gente pode encontrar também em erros de refile de sobrepaleta e paleta, também pode ser evidenciado, às vezes por erro de corte. São coisas também que não devem estar junto com uma carne que vai ser utilizada, né? Então se evidencia mais uma anomalia desse processo. A gente pode atuar na identificação, tratativa, e quando a gente evidencia isso aqui na sala de cortes, a gente vai tratando com a própria linha, né, sala de cortes, mas geralmente esse erro, esse defeito, ele está relacionado lá com a evisceração. Porque esse erro provavelmente pode ter sido um erro na desnuca do animal, algum corte que fez a glândula salivar que deveria ter saído junto com uma papada, né, ser direcionada, por exemplo, numa sobrepaleta ou paleta. Aqui a gente tem a foto no lado direito de papada, uma parte muscular dela, né, a papada de cima seria uma papada normal e a papada abaixo uma papada com uma alteração que seria simples. Onde que a gente evidencia, né? Aqui seria a gente caracteriza como sanguinolência, né? Então a presença de extravasamento desse sangue, essa embebição biliar não, desculpa, de sangue, embebição ali, tá manchado, vermelho. É um erro operacional, provavelmente uma falha lá na sangria, no começo do processo, que acarreta aqui na perda desse produto, porque ele não pode ser utilizado, ele não atende o padrão. A gente também tem alterações que promovem um certo desgosto de ver, que seriam alterações como essa parte aqui de uma barriga, a gente evidenciou um pelo de animal, tá? Um pelo do suíno. Também a outra falha que está relacionada lá no começo do processo, então uma falha provavelmente naquela carcaça que tinha excesso de pelo, pode ficar na carcaça durante o refile não ser retirado, durante os chuveirinhos que a carcaça passa não ser eficiente e chegar até a sala de cortes. A presença de pelo também é discriminada, né? Ela não é ideal, não se atende nenhum padrão, então também é um produto que é descartado, reavaliado. E na foto da direita é mais crítico ainda, né? Um pelo de braço humano, assim se espera, que também condena-se essa porção, essa carne, esse produto, por conta desse corpo estranho, né? Ambos considera-se, né, o suíno como pelo, mas também seria um corpo estranho para não estar presente na carne, né? E o pelo humano também se discrimina como um corpo estranho, né? Na foto da esquerda, a gente pode evidenciar um corpo estranho de origem plástica,
né? E essa porção branca aqui, redondinha, seria uma cartilagem, uma raspa de cartilagem. O simples fato de ter um corpo estranho, ele segrega uma produção, ele faz a qualidade reavaliar todo esse produto para melhorar a qualidade em si, né? Na foto aqui da direita a gente tem um outro corpo estranho, que a gente consegue evidenciar aqui, é pequeno, é simples, é fácil de não ser visualizado, né? Passar o olho, e também bloqueia, por mais pequeno que ele seja, é um corpo estranho, não deveria estar ali. Então, sempre que for avaliar um produto, a gente segrega as diferentes origens dessas alterações. Então, segrega-se produtos que possuem sangria, produtos que possuem raspa de osso, gânglios, tentar identificar a origem desse processo para fazer a tratativa deles. Dessa forma, a gente consegue buscar a efetividade do nosso processo, corrigir as nossas perdas, tornar o processo melhor, né? Obter melhores resultados da carcaça que está chegando até a sala de cortes. Né? Já finalizando, para não estourar o tempo, possui ainda a parte toda de o controle de qualidade, né? Tratamento das não conformidades apresentadas anteriormente, as partes da análises físico-químicas, seriam partes de laboratório mesmo, evidenciar se essa carcaça possui, por exemplo, uma alteração de carne pálida, mole, exudativa, né, PSE, análises microbiológicas para evidenciar se essa carne está contaminada, possivelmente com uma bactérias entéricas, né, salmonela, daqui a pouco também avaliações não só da carne, mas como das estruturas, avaliado a palma da mão dos funcionários para acompanhar se essa higienização de mãos está sendo feita, feito suave em equipamentos e equipamentos críticos como depiladeira, a parte das mesas, avaliar se a higienização do processo ela é realizada com eficiência. Verificação de POPs, né? Esse POP seria uma abreviação para procedimento operacional padrão, para ver se o produto está seguindo o procedimento operacional dele, né? Está realizado com padrão. Cada empresa possui o seu próprio PO, POP, e dentro dele há realizado estudos onde que o próprio veterinário pode acompanhar para desenvolver e melhorar os POPs, assim como certificar que eles estão sendo atendidos. Uma parte também legal de se trabalhar é no tratamento das reclamações. Quando eu falo reclamações, pode ser tanto de origem de uma indústria reclamar por ter encontrado uma paleta, por exemplo, com um abscesso, ou como a própria reclamação do produtor. Cada produto que for encontrado com alguma alteração, algo que não está descrito, que o consumidor ligar para um saque, fazer uma reclamação, ela não é ignorada. Ela é destinada para o CIF de origem, por exemplo, você vai lá e pega um lombo que possui um abscesso, um carré, né? E você evidencia que era no CIF XX lá de tal cidade. Aí você destina para o saque, ele direciona para a unidade produtora, pede para a unidade produtora dar uma tratativa, uma razão e justificar e fazer um ressarcimento para o próprio consumidor. Claro que isso quando se tornar claro que foi um erro operacional, um erro de qualidade de POP da própria empresa, né? É uma área bem legal de se tratar, né? E em busca de um produto final padronizado com qualidade, né? Seria toda a parte de controle de qualidade que todo frigorífico possui, né? As garantias de qualidade, controle de qualidade. A parte produtiva, né, final, que a gente faz não só dentro da própria planta frigorífica, mas fora, né? Avaliação das condenas desses animais, a porcentagem de condenas totais, parciais, animais induzidos para cozidos, né, que seria uma utilização com restrição, né? Daqui a pouco um animal que se contaminou, aí uma carcaça contaminada, né, tem que ser utilizada só para produtos cozidos. Avaliação das varreduras, o que seria varreduras, né? Durante o processo cai muito produto no chão, claro que é uma coisa que deve ser evitada, né? Possui também os produtos que são destinados para descarte, que a gente chama de caixa vermelha, e essa varredura deve ser avaliada, você deve avaliar suas perdas, saber o quanto você está perdendo dentro do processo. Avaliar também questões de rendimento,
quanto que a gente está conseguindo obter de uma carcaça em relação ao seu peso vivo. A produtividade também acompanha os POPs, né, os POs, procedimentos operacionais. E a produtividade está correlacionada diretamente com a qualidade do produto. Se o produto atende uma qualidade e atende um PO, ele vai ser produtivo, consequentemente o processo ele vai seguir de forma ideal. Então, sempre que vocês forem se posicionar, forem buscar alguma coisa, utilizem de embasamentos com coerência, né? Utilizem de fontes ideais. MAPA, ABPA, ABCS, Embrapa, possuem muita fonte boa, como também possuem fontes que podem desvirtuar o caminho ali do discernimento. E a pergunta que eu deixo para encerrar aí para todo mundo é se vocês já leram algum artigo hoje ou alguma notícia. Fica nesse questionamento aí para vocês. Sejam fortes de embasamento, porque o acadêmico que recém entra aí na área de trabalho ou o próprio veterinário recém-formado, a gente não possui experiência, mas a gente pode entregar uma parte técnica e somar com as pessoas que possuem experiência e fazer a qualidade e produtividade dessas plantas explodirem, né? Irem para cima. Então, agradeço a participação de todo mundo, a atenção, o tempo de vocês e também ao convite e a mediação aí do Paulo e da Adriele, tá? Então, ficaria por isso, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até agora. Obrigada, Matheus. Foi ótima a apresentação, parabéns. Que bom. E agora a gente vai redirecionar algumas perguntas que foram feitas durante a palestra para ti. Tá. E lembrando que 8h30 tem palestra com o professor Humberto Cunha. Vocês fazem a pergunta? Como é que vão fazer? Pode ver ali no chat. Alô, alguém consegue me ouvir? Sim, dá para ouvir bem certinho. Paulo, Adriele, eu vou pedir uma mediação aí de vocês para nós responder as perguntas. Tá bom. Eu vou lendo, então. Tá, beleza. Então, a primeira pergunta foi da Lorena. Ela perguntou se a tatuagem é feita igual se faz em bovinos ou é utilizado outro método. Eu acredito que essa tatuagem que ela se refere a bovino seria a tatuagem com haste quente, né? Provavelmente deve ser essa que ela estava se referindo. Em suínos não é praticado isso. Essa tatuagem simplesmente um martelo como se fosse agulhas, né? Que é colocado sobre uma tinta, martelado, pressionado sobre o animal, onde vai inserir essa tatuagem para fazer a rastreabilidade de qualidade desse animal. Não é igual ao praticado com bovinos. Então, a Aline perguntou, primeiro ela falou boa noite, primeiramente parabéns pela palestra, e gostaria de saber se a balança para pesagem do lote é obrigatória atualmente nos abetedouros e, caso não, qual que é a conduta correta a ser adotada? Tá. Ela não é utilizada uma balança estática como essa, né? Então, a gente possui... Cada planta frigorífica ela vai ter uma necessidade a ser atendida, e no caso dessa, a necessidade para se fazer pagamento de lotes. Então, todo suíno que chega, ele vem de uma propriedade, e essa propriedade precisa ser remunerada de acordo com o peso que foi entregue, né? Então, por exemplo, entregou lá 70 suínos, numa média de 170 quilos,
precisa saber se essa média que foi entregue está sendo atendida para fazer a remuneração do produtor. Então, isso vai variar para cada planta. Algumas plantas utilizam de balanças rodoviárias, onde o caminhão simplesmente estaciona sobre a balança rodoviária, pesa-se o caminhão com os suínos em cima, depois descarrega o caminhão, retorna o caminhão para a balança rodoviária e paga-se pela diferença entre o caminhão pesado, com os suínos e sem os suínos. Por que é praticado nesse caso assim? Às vezes, num caminhão pode ter mais de uma origem, então um caminhão pode passar em 2, 3 produtores e fazer o recolhimento de animais. O certo seria pagar a cada produtor, certo? E o realizado, né? Se pagar cada produtor pelo que ele entrega. Então, descarrega-se 10 animais do produtor 1, pesa e registra. Aí descarrega mais 20 animais, pesa de novo e registra. Por isso, da necessidade dessas balanças. Então, cada frigorífico vai atender à sua necessidade. A Débora perguntou qual que é o tempo médio de jejum que deve ser feito na propriedade antes do carregamento. O tempo médio de jejum realizado é em torno de 8 a 12 horas, né? Então, esse suíno ele deve ser retirado da alimentação ainda na propriedade e retirado por que de 8 em 12 horas, né? Para esse animal fazer todas as excretas ainda no campo. As granjas, elas possuem todo um sistema de escoamento dessas fezes para serem tratadas, né? Não serem destinadas de forma errada. Então, esse jejum de 8 a 12 horas seria para o animal defecar, excretar ainda na propriedade, para dar um destino ideal para essas fezes, e também não ter perda de fezes ainda durante o transporte, né? Ficar contaminando estradas e tudo mais. Ainda para ressaltar e complementar, o animal ele não deve ter um tempo de jejum superior a 24 horas, porque ele está, no caso seria uma anomalia, né? Está passando do tempo do bem-estar. Então, quando soma-se mais de 24 horas de jejum, esse animal deve ser realimentado num tempo de intervalo correto, numa quantidade ideal, para depois se fazer de novamente um novo jejum para encaminhar esse animal para abate. Tá? Então, seria essa a resposta para Débora. Muito bom. A Raíssa comentou, parabéns Pissaia e organizadores da live. Minha pergunta é em relação ao ambiente de trabalho. Como você classificaria a qualidade de vida, umidade, frio e sanidade mental nessa área? Boa pergunta. Foge um pouco da área técnica, vai mais para a área pessoal, né? Qualidade de vida. A gente sabe que hoje, se a gente for procurar emprego, qualquer lugar a gente vai ter as nossas dificuldades, a gente vai ter as nossos anseios, né? A gente vai chegar com uma expectativa, às vezes ela não vai ser atendida, às vezes vai ser superada. Quanto à parte de estrutura, umidade, frio, tudo é tranquilo, porque assim, umidade e frio, você recebe EPIs adequados, você possui roupa para frio. Nessa parte a empresa ampara de forma excelente, tanto que a gente é amparado por instruções normativas de parte ergonômica, de segurança de trabalho. A gente também tem o próprio Ministério do Trabalho nos apoiando, né, os sindicatos também. Então, nessa parte de qualidade de vida, a gente tem que buscar, eu acho que mais a satisfação própria e as adversidades que a gente encontra, a gente vai superando dia a dia. Sanidade mental aí já vai de pessoa por pessoa, porque a gente tem inúmeros fatores que não se encontram só no próprio emprego, a gente tem a parte pessoal, daqui a pouco a pessoa não está encontrando o que queria, então isso pode influenciar muito na parte produtiva da pessoa. Eu acho que seria isso, Raíssa, e obrigado aí pelos parabéns. A Lorena comentou, em quais situações é considerado um abate de emergência? Tá. Então, o abate de emergência, ele é considerado quando o animal ele está por uma fase, está sendo descarregado, né? Então, o animal está sendo descarregado, quando evidencia que esse animal está em um sofrimento, está em agonia, né? Então, por exemplo, um animal que vem muito cansado, que ele está com uma respiração muito ofegante, ou um animal que vem com uma fratura, por exemplo, animais que caíram sobre ele, acabou quebrando alguma pata, teve uma exposição, uma fratura exposta, esses animais são induzidos para o abate de emergência,
pela necessidade de não deixar esses animais ficarem sofrendo dentro da pocilga, porque não é correto deixar o animal em dor, em agonia, aguardando o horário de abate, ficar 3 horas, que seria o horário normal de espera, né? Então, esses animais que possuem alguma alteração, fratura, cansados, animais que possivelmente podem ter algum corte, alguma alteração que é emergencial, que seja necessário induzir, né, para o abate de emergência. Aline, no momento de insensibilização de matrizes, deve ser realizado o ajuste de voltagem e amperagem? Sim, esses ajustes de voltagem e amperagem, eles são utilizados na insensibilização elétrica, né? Geralmente as plantas frigoríficas, quando abatem matrizes, que não são muitas, né, que abatem animais desse tamanho, geralmente são plantas menores do que plantas maiores, mas quando se abate matrizes, geralmente você programa todo um abate para colocar matrizes num dia só ou num determinado horário. Então você ajusta o teu insensibilizador na amperagem ideal, que a gente até possui vários artigos falando sobre as variações de peso. Também tem o programa STEPS, que fala da Embrapa, né? Fala sobre o abate humanitário de suínos. Bem importante a leitura, uma leitura bem boa de se fazer. Mas aí você programa o abate, adensa as matrizes num determinado horário, ajusta na parte inicial, claro, atendendo também um peso médio correto, né? Então você faz um ajuste, toca o abate de animais pesados. Quando entra a parte de animais leves, você faz um novo ajuste. Lembrando que durante todo o abate é acompanhado sempre tem uma pessoa, então não é só os operadores, alguém sempre fica acompanhando. Por legislação, no próprio RISPOA, ou 711, se não me falha a memória, fala que quando há presença, ou até na instrução 3, quando tem insensibilizador, tem a necessidade de se colocar ou uma luz, um painel que indique os parâmetros utilizados e também o tempo utilizado de insensibilização. Então, toda essa parte é acompanhada durante o processo de insensibilização do animal para atender bem-estar. E tem muitas empresas grandes, famosas, que compram a carne e utilizam desses parâmetros como um processo de avaliação. Por exemplo, daqui a pouco um McDonald's, um Burger King, empresas famosas que valorizam quem atende o bem-estar na hora da insensibilização dos animais. A Lorena perguntou como proceder ao notar erros operacionais, como mostrado na foto da meia carcaça cortada incorretamente. Vamos lá. Identificado o erro operacional, evidenciado que esse erro é operacional, não é por conta. Aí a gente divide, né? Operacional. Ele é operacional do operador ou operacional mecânico, que pode ter essas duas origens, né? Se é operacional mecânico, a gente vai tratar com manutenção. Então, há necessidade, às vezes, de se parar um abate, fazer ajuste, fazer uma manutenção, com certeza, preventiva do que tratativa, é muito melhor, né? Você reduz as perdas, mas quando se trata, no caso da serra ali, daquela carcaça ao meio, era problema na serra, que estava com problema na serra, só que também era um funcionário novo que estava sendo treinado. Então, são dois fatores que podem se coincidir para dar esse erro. Quando é operacional, o melhor jeito dentro de uma planta frigorífica é identificar para os líderes de linha, o supervisor de linha, o próprio pessoal de garantia de qualidade que está sempre acompanhando em cada área do fluxo de abate, sempre vai ter uma pessoa de qualidade. Então, essas pessoas seriam as melhores indicadas. Por quê? Elas passam o treinamento, elas são as pessoas que capacitam essas pessoas, né? Então, até para fazer um feedback com quem faz a gerência, a gestão desses funcionários, né? Então, a Débora perguntou, na hora da escaldagem, há possibilidade de rompimento de algumas vísceras? E se ocorrer, o que é feito? Então, por isso a gente fala na importância da inspeção antemortem, né? Então, animais que possuem, por exemplo, um abscesso, alguma lesão que é exposta, que pode ocasionar nesse risco, eles são destinados para os abates emergenciais, né?
e também eles são destinados na avaliação antemorte. Geralmente, quando eles possuem alguma lesão que pode promover o rompimento ou facilitar esse rompimento de vísceras, esses animais são abatidos no antemorte, são inspecionados antemorte. A gente vai ter outras palestras de inspetores, né? Eles vão poder falar melhor nessa parte de inspeção, mas quando isso acontece, há necessidade, né, de avaliação de qualidade, do controle de qualidade, a remoção dessas vísceras, e o correto seria a substituição dessa água. Só que a gente fala num processo, daqui a pouco num tanque, que nem eu não sei dizer quantos litros vai, né? A gente tem que elevar essa temperatura a 70 graus, então o processo fica retardado. Como a gente fala que as vísceras têm alta contaminação, vão cair dentro da água, a água, por atender a temperatura, ela deve fazer o fator de matar essas bactérias, né? Claro, não seria o mais correto, mas a gente sabe das dificuldades que um processo frigorífico tem Uhum. e tentar minimizar o máximo possível para não chegar nessa situação. Na prática seria melhor, né? Sim. Aroline, desculpa se eu falar errado. O resfriamento interfere na carne PSE? Claro. A parte de carne PSE, a gente fala sobre o consumo de reservas energéticas, né? Processo bioquímico, e ele está correlacionado com o consumo disso no pré-abate e também na parte de maturação. Tem alguns artigos que falam no quanto mais rápido você induzir o resfriamento dessa carcaça, atingir temperaturas baixas, você consegue reduzir a incidência de carne PSE. Quando eu falo temperaturas baixas, eu estou falando abaixo de menos 8 graus, que seriam para dar literalmente um choque térmico nessa carcaça, para estagnar o processo bioquímico, né, da temperatura, influenciado pela temperatura, para reduzir alterações como o PSE. E também alterações de crescimento bacteriano, né? Então, a Bárbara, qual sua opinião sobre o uso de pistola pneumática para insensibilização de matrizes? Travou aqui, eu não consegui ouvir a pergunta. Puder A repetir, por Bárbara, favor, André? Aham. A Bárbara perguntou: qual sua opinião sobre o uso de pistola pneumática para insensibilização de matrizes? Tá. A minha opinião, eu acho que é um método que já é retrógrado, né? Claro, há necessidade quando esse animal daqui a pouco em antemorte, a utilização. A minha opinião, eu não tenho nenhum embasamento em experiência, eu nunca trabalhei com esse método, nunca presenciei. Então, a minha opinião, eu acho que ela não fica embasada, e quando não fica embasada, eu acho que também não é relevante. Peço até desculpa para a Bárbara, né? Não consegui opinar sobre, mas eu acho que a gente possui de métodos melhores para insensibilizar o animal, reduzir ao máximo os erros que podem promover um sofrimento a esse animal e atender o bem-estar do animal, que eu acho que é fundamental. E a Aline pediu se teria como disponibilizar alguma rede de contato. Podemos. Eu posso deixar o meu e-mail com o pessoal, posso deixar também até as redes sociais para trocar informações e tudo mais, sem problema nenhum. Não sei se eu E passo agora, agora? passo depois. Agora a última pergunta da Isadora. Boa noite. Trabalhei até o momento e não pude acompanhar e gostaria de saber se ficaria salvo em algum lugar essa live. Se sim, gostaria de saber o local. Então, Isadora, a gente não vai disponibilizar essa live porque ela não foi gravada. Então, ela não será disponível depois que sair daqui. E a gente só tem que agradecer muito ao Matheus pela disponibilidade e pela colaboração. E muito obrigada, foi incrível a palestra novamente. Muito obrigada, parabéns. E obrigada a todos Obrigado. que assistiram até agora. Daqui a pouquinho, agora a gente vai ter uma pausa. E 8h30 a gente vai começar a palestra com o professor Humberto Cunha. E eu espero que todos participem e até depois. A Adriele, só para finalizar aqui, deixar meu agradecimento para vocês que
fizeram toda a parte aí, me ajudaram, me ensinaram a mexer aí na tecnologia. Adriele e Paulo, tá? Muito obrigado pelo tempo aí que vocês passaram comigo. Durante o período anterior, né, instruindo como utilizar, como montar a própria apresentação. Agradecer a todo o pessoal do laboratório que participei, professora Luísa principalmente, que foi grandiosa aí na minha formação, e todo mundo aí que está assistindo e participando da live, que utilizou um pouco do tempo para trocar essas ideias aí comigo. Muito obrigado, uma ótima semana aí e uma boa continuidade do live. Obrigado, Sai. Pessoal, vai ser pelo mesmo link, tá? A próxima palestra. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco. Valeu!